A família riu quando o pai viúvo pediu sua parte, mas ele mostrou uma gravação que mudou tudo. Eles riram do pai viúvo no momento em que ele entrou na sala de reuniões da família. Riram alto, sem disfarçar. O homem vestia uma camisa surrada, calça jeans desbotada e sapatos gastos que rangiam contra o piso de mármore italiano. Seu rosto estava cansado, marcado por noites mal dormidas e dias de trabalho pesado. Ele segurava uma pasta velha de couro sintético rachada nas pontas. A cunhada cobriu a boca com a mão enluvada, tentando conter o riso. O irmão mais velho da esposa falecida sequer se levantou para cumprimentá-lo. Apenas observou, com aquele olhar de quem vê um inseto rastejando pela parede. A mãe da falecida, sentada na cabeceira da mesa de mogno, ergueu o queixo e suspirou alto, como se a presença dele fosse um incômodo insuportável. O advogado da família ajeitou os óculos e folheou papéis, claramente constrangido, mas sem coragem de intervir. O contraste era brutal. De um lado, a família vestida em roupas de grife, relógios caros, perfumes importados. Do outro, aquele homem simples, com cheiro de sabão de coco e mãos calejadas. Ele não pertencia àquele mundo, e todos ali faziam questão de que eles soubessem disso. Você teria defendido esse homem ou teria desviado o olhar como os outros? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria a seguir, porque aquele pai humilhado carregava algo que nenhum deles imaginava. De quando ele finalmente abriu a boca, o silêncio que tomou conta do ambiente foi tão denso que era possível ouvir o tic-tac do relógio de parede ao fundo. O nome dele era Roberto, 52 anos, viúvo há apenas 3 meses. A esposa, Helena, havia morrido em um acidente de carro voltando do trabalho. Ela era filha única de uma família tradicional da cidade, donos de uma rede de lojas de móveis planejados. Helena tinha se casado com Roberto contra a vontade da família. Ele era operário de construção civil. Ela, formada em administração, com MBA e fluência em inglês. Os pais dela nunca aceitaram o casamento. Chamaram a filha de ingênua. Disseram que Roberto era interesseiro, que só queria o dinheiro da família. Helena cortou relações com eles por anos. Construiu uma vida simples ao lado do marido e da filha, Isabela, que agora tinha 9 anos. Quando Helena faleceu, a família dela apareceu no velório. Não para consolar, mas para avaliar, para calcular, para planejar. E agora, 3 meses depois, Roberto estava ali, convocado para uma reunião formal sobre a herança. A mãe de Helena, Dona Marta, limpou a garganta e começou. Sua voz era fria, metálica. Roberto, vamos ser práticos. Helena era nossa filha, única herdeira. Você sabe que tudo que ela tinha veio de nós. A casa onde você mora, demos de presente no casamento. O carro, nós compramos. A educação da Isabela, pagamos tudo. Você nunca contribuiu de verdade. Roberto apertou os dedos na alça da pasta. Seus olhos estavam fixos na mesa. Então, continuou Marta, decidimos que o mais justo é você assinar a renúncia dos direitos sobre os bens. Vamos assumir a guarda da Isabela. Ela precisa de uma vida digna, educação de qualidade, um futuro. Não pode crescer em uma casa de operário. O irmão de Helena, Gustavo, cruzou os braços e completou. Você vai receber uma ajuda de custo, R$ 5.000 por mês durante 2 anos. É mais do que justo. Você pode recomeçar sua vida. Isabela fica conosco. Todo mundo ganha. A cunhada, Patrícia, inclinou-se para a frente com um sorriso condescendente. Roberto, seja realista. Você trabalha de sol a sol. Como vai cuidar de uma menina sozinho? Ela precisa de estabilidade, de conforto, de oportunidades que você não pode dar. E se você estivesse nessa sala, defendendo sua filha contra pessoas que acham que dinheiro vale mais que amor? Comenta aqui embaixo o que você faria. Roberto ergueu os olhos lentamente. Seu rosto não mostrava raiva, mostrava algo pior, decepção, cansaço profundo. Ele respirou fundo e falou pela primeira vez desde que entrara. Eu não vim aqui para brigar, vim porque vocês me chamaram, mas preciso que vocês entendam uma coisa. Ele abriu a pasta velha e tirou de lá um envelope amarelado. Helena sabia que isso ia acontecer. Ela me avisou. Anos atrás, quando Isabela nasceu, ela gravou uma mensagem. Disse que, se algo acontecesse com ela, eu deveria mostrar isso para vocês. O silêncio na sala mudou de tom. Agora havia tensão. Marta franziu o senho. Gustavo trocou olhares com a esposa. O advogado ajeitou-se na cadeira. Roberto colocou o celular sobre a mesa e apertou play. A voz de Helena encheu a sala.
Era uma gravação de vídeo. Ela estava sentada na varanda da casa simples, com Isabela bebê no colo. Seu rosto era sereno, mas sério. Mãe, Gustavo, família. Se vocês estão assistindo isso, é porque eu não estou mais aqui. E sei exatamente o que estão fazendo agora. Estão tentando tirar minha filha do Roberto. Estão tentando fazer com ele o que sempre fizeram comigo: julgar, humilhar, controlar. Marta ficou pálida. Gustavo engoliu seco. Helena continuou. Vocês nunca entenderam. Roberto não é só meu marido. Ele é o homem que me acolheu quando vocês me viraram as costas, que trabalhou 2 turnos para construir nossa casa, que segurou minha mão durante o parto, que cuidou de Isabela quando eu tive depressão pós-parto e vocês nem ligaram para saber como eu estava. Ele é o pai que acorda de madrugada para levar Isabela ao médico, que faz tranças no cabelo dela, mesmo com as mãos grossas de cimento, que lê histórias toda noite, mesmo depois de 12 horas de trabalho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Roberto. Ele não limpou, apenas deixou. Helena prosseguiu, agora com a voz embargada. Vocês acham que dinheiro faz uma família, mas família é quem fica, quem abraça, quem chora junto. E se vocês tentarem tirar minha filha dele, saibam de uma coisa: eu deixei tudo registrado em cartório. Todos os bens que recebi de vocês foram convertidos em nome de Isabela e Roberto. A casa, o carro, tudo. E mais, eu trabalhei por 10 anos e guardei cada centavo. Tem uma conta poupança que vocês desconhecem, R$400 mil. Tudo no nome de Isabela, com Roberto como único tutor legal até ela completar 18 anos. A bomba caiu. Gustavo levantou-se bruscamente. Patrícia deixou cair a bolsa no chão. Marta levou a mão ao peito, respirando com dificuldade. O advogado pediu para ver os documentos. Roberto tirou mais papéis da pasta. Certidões, registros em cartório, extratos bancários, tudo autenticado, tudo legal. Helena tinha planejado cada detalhe. E se histórias de pais que se recusam a desistir te emocionam, inscreva-se agora. Toda semana, histórias reais e poderosas como essa. Mas a gravação ainda não tinha terminado. Helena limpou as lágrimas e olhou diretamente para a câmera. Mãe, eu te amei, mas você nunca me amou do jeito que eu precisava. Você me amou do jeito que quis me controlar. Gustavo, você sempre me tratou como um investimento, não como irmã. E agora, se estão ouvindo isso, é porque estão tentando fazer o mesmo com minha filha. Ela beijou a testa de Isabela no vídeo. Roberto, meu amor, se você está assistindo isso com eles, quero que saiba, você é o melhor pai que Isabela poderia ter. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Isabela precisa de você, não do dinheiro deles, de você. O vídeo terminou. O silêncio era opressor. Marta estava tremendo. Gustavo tinha os punhos cerrados, mas não sabia o que dizer. Patrícia olhava para o chão. O advogado organizava os papéis, claramente impressionado com a legalidade de tudo. Roberto guardou o celular de volta na pasta, respirou fundo e então falou com uma firmeza que ninguém esperava. Vocês podem ter dinheiro, podem ter essa mesa bonita e esses relógios caros, mas vocês nunca vão ter o que eu tenho: o amor da minha filha, a memória da minha esposa, a certeza de que fiz o certo. Ele se levantou, pegou a pasta, olhou para cada um deles, um por um. Isabela vai crescer sabendo quem eram vocês, mas também vai crescer sabendo quem eu sou. E quando ela for grande o suficiente para entender tudo isso, ela mesma vai decidir se quer ou não ter vocês na vida dela. Até lá, fiquem longe de nós. Roberto caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, e outra coisa, Helena deixou uma última instrução. Se vocês tentarem questionar a guarda na justiça, ela autorizou que eu divulgasse essa gravação publicamente, com os nomes de vocês. Ela sabia exatamente como vocês funcionam. Ele sorriu, um sorriso triste, mas vitorioso. Boa sorte tentando manter a reputação de família perfeita depois disso. A porta se fechou. O som ecoou pela sala como um trovão. Marta desabou na cadeira, chorando. Gustavo socou a mesa. Patrícia saiu correndo, incapaz de enfrentar a vergonha. O advogado juntou seus documentos e sussurrou algo sobre nada mais a fazer antes de se retirar discretamente. Roberto saiu do prédio. O sol da tarde batia em seu rosto. Ele inspirou fundo. Pela primeira vez em meses, sentiu um alívio imenso. Não era vitória, era justiça. Não era vingança, era proteção. Ele entrou no ônibus e foi buscar Isabela na escola. Quando a viu correndo em sua direção, de mochila nas costas e sorriso largo, tudo fez sentido. Ela pulou em seus braços. "Pai, você demorou!" Roberto apertou a filha contra o peito.
Desculpa, meu amor, tive que resolver umas coisas. Isabela olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos. Coisas da mamãe? Roberto sentiu um nó na garganta. É, coisas da mamãe. Eles caminharam juntos pela rua, de mãos dadas. Roberto não tinha carro importado, não tinha roupas de grife, mas tinha algo que dinheiro nenhum comprava. Tinha a confiança da filha, o amor incondicional, a certeza de que estava fazendo certo. Naquela noite, depois de ajudar Isabela com a lição de casa, preparar o jantar e dar banho nela, Roberto sentou-se na varanda, olhou para as estrelas e sussurrou: "Obrigado, Helena, por acreditar em mim, por me dar forças, por proteger nossa família, mesmo de longe." 2 semanas depois, Roberto recebeu uma ligação. Era o advogado da família de Helena. A voz estava diferente, menos arrogante, mais respeitosa. "Senhor Roberto, a família pediu que eu entrasse em contato. Eles gostariam de se desculpar e de tentar uma reaproximação com Isabela." Roberto ficou em silêncio por um longo momento. "Eles querem se desculpar comigo ou com a conta bancária?" O advogado engasgou. "Senhor, eu entendo sua desconfiança." Roberto suspirou. "Olha, doutor, eu não sou rancoroso, mas também não sou idiota. Se eles quiserem ver a Isabela, vão ter que provar que mudaram, de verdade, não com palavras, com atitudes. E isso leva tempo." Quanto tempo, Roberto pensou? O tempo que for necessário. Isabela merece uma família que a ame, não que a use. Ele desligou. Olhou para a filha brincando na sala. Isabela montava um quebra-cabeça no chão. Estava concentrada, a língua para fora, como Helena fazia. Roberto sorriu. Aquela menina era tudo, e ele faria qualquer coisa para protegê-la, até mesmo perdoar, mas no tempo certo, do jeito certo. Os meses passaram. Roberto continuou trabalhando, Isabela continuou crescendo. Aos poucos, a família de Helena tentou se reaproximar. Mandaram presentes, ligaram, pediram para visitar. Roberto permitiu, mas sempre presente, sempre atento. Nunca deixou Isabela sozinha com eles. Marta, a avó, chorou na primeira visita. Pediu desculpas, disse que estava errada, que o orgulho a cegou, que perdeu anos preciosos com a filha por causa disso e que não queria perder os anos com a neta também. Roberto ouviu. Não perdoou imediatamente, mas permitiu que ela tentasse. Gustavo demorou mais, ele era orgulhoso. Mas um dia apareceu na porta de Roberto com um presente para Isabela, um livro. Elela adorava ler, ele disse, constrangido. Achei que Isabela poderia gostar também. Roberto aceitou o livro. Obrigado. Gustavo hesitou. Eu fui um idiota. Com você, com minha irmã, desculpa. Roberto assentiu. Aceito, mas não esqueço. Respeito se constrói, Gustavo, não se compra. E se você tivesse que decidir entre perdoar ou proteger, o que escolheria? Deixa nos comentários. Isabela cresceu em um ambiente de amor, de verdade, de luta diária, mas também de conquistas reais. Roberto nunca faltou a uma reunião escolar, nunca perdeu uma apresentação, nunca deixou de ler uma história antes de dormir. E quando Isabela completou 12 anos, ela mesma pediu para assistir à gravação da mãe. Roberto hesitou. Será que era cedo demais? Mas Isabela insistiu. Pai, eu preciso entender. Preciso saber quem era a mamãe de verdade. Eles assistiram juntos. Isabela chorou. Roberto também. Quando o vídeo terminou, ela abraçou o pai com força. A mamãe estava certa. Você é o melhor pai do mundo. Roberto não conseguiu responder. Apenas segurou a filha. E sentiu que Helena estava ali, de alguma forma, sorrindo, orgulhosa. Os anos se passaram. Isabela se formou no ensino médio. Foi aceita em uma universidade pública. Cursaria administração, como a mãe. Roberto estava na plateia, de terno emprestado, lágrimas nos olhos. Quando Isabela subiu ao palco para receber o diploma, ela procurou o pai na multidão. Quando o encontrou, apontou para ele e fez um coração com as mãos. Roberto fez o mesmo. Ali, naquele momento, tudo valeu a pena. Cada humilhação, cada sacrifício, cada noite sem dormir. Porque no final o que importava não era o dinheiro, não era a aprovação da sociedade. Era aquilo, o sorriso da filha, o orgulho no olhar dela, a certeza de que ele tinha feito certo. Nunca julgue um homem pela roupa que veste, julgue pelo tamanho do coração que carrega. Família não é quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe ficar, quem abraça nos dias difíceis, quem acredita quando ninguém mais acredita.
Roberto era só um operário, mas era o herói que Isabela precisava, e no fim foi o único que realmente importou. Se essa história te emocionou, inscreva-se agora. Toda semana, histórias reais de pessoas que se recusam a desistir. E clica no vídeo que aparece na tela. A próxima história tem uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.